Sim, e quanto à sua opinião, Emerson, com relação ao que esperar a partir daí? Olha, esse esforço, né, do trabalho, primeiro assim, eu defino o trabalho como qualquer esforço humano para a satisfação de alguma necessidade. Então, qualquer esforço humano para satisfazer alguma coisa é um trabalho, né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente abrir um pouco o leque de opções e ter uma certa flexibilidade de pensamento, até para impulsionar a criatividade, para a gente compreender que muita coisa pode ser trabalho, né? O trabalho não é só chegar no escritório às 8 da manhã, ficar até às 6 e preencher um monte de relatório. Tem um monte de coisas que são necessidades humanas e que ainda precisam ser satisfeitas, né? E eu acho que esse é um elemento importante da gente manter sempre vivo. Qualquer esforço humano para a satisfação de uma necessidade é trabalho. Quando a gente olha o leque de opções no Brasil, por exemplo, a gente tem oportunidades imensas que precisam de mais dinheiro ou menos dinheiro, né? Se você olha, por exemplo, o campo da infraestrutura no Brasil, a gente é muito atrasado em relação aos Estados Unidos, em relação à Europa, a gente tem tudo por fazer aqui. Agora, claro, isso precisa de legislação, isso precisa de investidores, precisa de um monte de coisas que são mais difíceis de serem feitas, né? Mas isso é um papel importante que o governo tem que fomentar, né? O governo não pode se omitir dessa discussão para geração de trabalho, geração de renda. Agora, eu também não posso esperar o governo resolver todos os problemas, porque o governo, inclusive, não vai resolver, né? Se você pensar, por exemplo, o que foi feito na Alemanha, o que foi feito na Inglaterra, o que está sendo feito nos Estados Unidos, a injeção de dinheiro que esses governos têm colocado nas economias para poder fomentar trabalho, né? Na Alemanha, o Estado está comprando pedaços de empresas para poder absorver prejuízos e a economia conseguir rodar. Então, grandes coisas a gente não consegue fazer sozinho, né? Isso a gente depende de muito mais gente. Agora, eu, indivíduo, dentro desse universo do trabalho, eu preciso pensar em duas ciências, né? A economia e a psicologia. Eu preciso olhar para a economia e tentar ver onde existem necessidades humanas ainda não satisfeitas e tentar trabalhar essas oportunidades e capturar essas oportunidades sem uma rigidez de pensamento do que é trabalho, né? Eu posso pensar em primeiro fazer alguma coisa, depois pensar, pô, isso é meu trabalho, né? Que aí pode surgir desde o entretenimento, arte, cultura, até gastronomia, passando por fabricação, venda, qualquer coisa. Tudo isso pode ser um jeito de pensar e tentar trazer a criatividade. E o outro elemento que eu falo da ciência, que é a psicologia, é eu também buscar me conhecer e procurar entender aonde, por exemplo, as minhas competências, que talvez não sirvam mais para uma certa organização, um certo segmento do mercado, ele pode ser aplicado em outro ramo do mercado, em outra atividade. E aí volta a questão da flexibilidade, né? Por quê? Muitas vezes eu estou insistindo numa tecla que não mais voltará. E aí eu preciso estar atento com isso, né? Eu preciso saber, poxa, será que eu estou insistindo onde não tem mais água, né? Esse poço secou? Eu não posso pensar em olhar para dentro de mim, olhar minhas competências e tentar enxergar onde eu aloco essas competências em outro local? É claro que isso vai variar de indivíduo para indivíduo, cada pessoa é uma história, cada pessoa é um pensamento, mas no momento de crise, a gente não pode deixar de pensar em alternativas, e mesmo que elas possam parecer assim, muito simples, muito bobinhas, mas a gente tem que gerar possibilidades. Porque é só o fato de fazer esse pensamento de várias possibilidades é que vai trazer algum tipo de insight para a gente conseguir se manter em movimento. E se manter em movimento é muito importante, né? O Winston Churchill tem uma frase maravilhosa, ele dizia o seguinte, né? Se você estiver passando pelo inferno, continue caminhando, né? Por quê? Se você parar, acabou, né? Então você tem que continuar caminhando. Ah, mas eu não tenho respostas. Bem-vindo ao time, né? Nem o governo tem, nem as empresas têm, nem os consultores têm. Mas a gente tem que continuar andando, senão a gente não vai achar essas respostas jamais. Eu continuo insistindo na questão da flexibilidade e na questão da criatividade para a gente conseguir resolver esses problemas.